Estamos aqui iniciando o estudo desse 15º parágrafo, onde Kardec defende que a multiplicidade de comunicações espíritas convergentes serve como uma forte evidência da veracidade da doutrina. No passado, tentativas isoladas de desacreditá-la, mesmo que por meio de comunicações apócrifas, seriam ineficazes diante do consenso entre os espíritos. A experiência histórica com o fracasso de investidas contra o espiritismo reforça essa tese. A mensagem central é que a voz dos espíritos, quando uníssonas, é muito mais poderosa do que qualquer argumento individual. E Kardec, ele já inicia esse parágrafo falando o seguinte: suponhamos praza a alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário, suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que todos os lados os desmentissem os espíritos? Aqui a frase inicia levantando uma hipótese: a possibilidade de que espíritos pudessem ditar uma obra contrária à doutrina espírita, inclusive com a intenção maliciosa de desacreditá-la. A questão central toda é: qual seria o impacto desses escritos se outros espíritos os contradissessem? A explicação é que a divergência entre as comunicações mediúnicas enfraqueceria a credibilidade das mensagens contrárias. Ou seja, mesmo que um grupo tentasse fazer algo contrário, outros espíritos, milhares de espíritos, iriam se comunicar com distintos médiuns em distintos pontos do planeta e iriam revelar que essa comunicação é uma farsa, que essa mensagem não tem cabimento. E Kardec continua: é com a adesão destes que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer, do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Aqui, o autor argumenta que a concordância entre vários espíritos é o que valida o sistema ou o ensinamento. A comparação entre o sistema de um só e o de todos está enfatizando a diferença crucial entre a única comunicação isolada e a convergência de múltiplas fontes. A distância da unidade ao infinito ilustra a imensa disparidade em termos de credibilidade que poderão conseguir os argumentos dos destratores sob a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a infirmá-los. Kardec aqui questiona o poder dos detratores, aqueles que criticam ou se opõem à doutrina, diante da quantidade massiva de comunicações espíritas convergentes. A imagem de milhões de vozes amigas provindas do espaço e presentes em todos os recantos do universo e no seio das famílias está reforçando a ideia de um coro uníssono de espíritos a favor da doutrina, tornando os argumentos contrários insignificantes. Continuando, a esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência que é feito das inúmeras publicações
que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual a que sequer lhe retardou a marcha? Kardec aqui apela para a experiência prática, questionando o destino das publicações que tentaram destruir o espiritismo. A pergunta retórica, qual a que sequer lhe retardou a marcha, está sugerindo que nenhuma dessas tentativas obteve sucesso em prejudicar o avanço da doutrina. E Kardec fecha, até agora, não se considera a questão desse ponto de vista. Sem a contestação, um dos mais graves. Cada um contou consigo, sem contar com os espíritos. Ou seja, essa frase final resume o argumento central do parágrafo, a importância da concordância entre os espíritos. A expressão sem contestação, um dos mais graves, enfatiza a relevância desse ponto. A frase cada um contou consigo sem contar com os espíritos critica aqueles que tentaram refutar o espiritismo baseando-se apenas em seus próprios argumentos, ignorando a manifestação plural dos espíritos. Então, para fechar, vamos fazer uma análise dos pontos mais importantes desse parágrafo. E a gente começa falando sobre a convergência como critério de validação. Aqui, a concordância entre as múltiplas comunicações mediúnicas é essencial para determinar a autenticidade e dar credibilidade aos ensinamentos espíritas. Também temos a força do consenso, a opinião unânime de muitos espíritos tem peso muito maior do que a de um único indivíduo. A resiliência da doutrina, ou seja, as tentativas de desacreditar o espiritismo falharam historicamente, demonstrando a força da concordância entre os espíritos. E, por fim, a importância da análise coletiva, onde Kardec destaca que é crucial considerar a totalidade das manifestações espíritas e não apenas opiniões isoladas ao avaliar a doutrina espírita.